Rapaz, irmãos, vamos ver se eu consigo fazer um resumo para poder entrar no coraçãozinho de cada pessoa que está desacreditado, que as coisas não podem mudar, porque tudo tem o tempo de Deus, né? Eu tô com 22 anos que eu conheci Jesus e foram humilhações, bênçãos, livramentos, várias situações no plano espiritual que aconteceu comigo. Mas enfim, eu vou falar referente à última pregação, que foi referente à maldição hereditária. Eu também acreditava, entre aspas, em maldição hereditária até ouvir a última pregação. Que a mãe tem câncer, a filha morre com câncer, que o filho tem câncer, com câncer, que o pai é bêbado. Aí eu parei para pensar, se for isso mesmo, por que minha vida mudou da água para o vinho? Eu não sou espelho nem do meu pai e não sou espelho nem da minha mãe. Desde pequena, eu sempre fui humilhada, né? Tanto mais pela minha mãe. Meu pai é espanhol, era ateu, não acreditava em nada. Eu também podia ser, se tivesse maldição hereditária, eu também não deveria acreditar em Deus. E outras coisas da cultura lá da Espanha, referente a várias coisas. Meu pai era espanhol, veio pro Brasil, conheceu minha mãe por correspondência, noivaram e casaram, eu nasci em Salvador. E minha mãe nunca me quis, né? Ela teve meu filho e não sei se se é uma menina que compete com ela, porque na idade que eu estou hoje, 50 anos, a coitadinha com 50 anos na idade minha, tinha cabelo branco, estava sem dente, parecia uma vovó mesmo. Então, minha mãe, tanto minha mãe como meu pai, eles não tiveram um encontro com Deus, né, com Jesus. E eu glorifico porque tive essa oportunidade, né? Há 22 anos atrás, né, eu tentei me matar, tentei o suicídio por causa de vida sentimental, bobeira, né? A gente tem que gostar de Deus, primeiro Deus, depois a gente, depois a família, né? Então, hoje eu tenho uma outra cabeça de 22 anos atrás que a gente fica meio bitolada, né? A gente não acredita que o homem fala, mas não lê a Bíblia para ver de fato o que realmente está acontecendo. Minha mãe sempre me jogou praga, falava que eu era feia, que eu não ia casar, que eu era pobre, que eu não estudei, que eu chegava na casa dela, ela mandava embora, falava assim, vai para sua periferia. E meu pai e minha mãe sempre puxando o saco do meu irmão, né? E aconteceu, Deus permitiu tudo acontecer na minha vida para mim poder parar, sentar e falar, não, peraí, o problema tá aí comigo, não tá com ninguém, eu que tenho que mudar, né? Eu que tenho que mudar. Claro que a gente muda algumas coisas, mas tem outras coisas também que a gente fica tentando, mas a gente não quer mudar e a gente sofre por isso. E aí, quando eu fui para a igreja, tem 1 ano e 8 meses, eu nunca falei com o pastor André, nunca. Por quê? Onde eu estava, na outra denominação, eu pedi para Deus me mostrar onde que eu teria que ir, porque eu não estava mais me sentindo bem, porque, infelizmente, o homem quer ser Deus. Aí já não dá pra mim. Aí Deus me mostrou, e tem 1 ano e 8 meses, eu nunca falei com o pastor André, porque todas as reuniões, o Espírito Santo usa o pastor para falar comigo, então eu nunca falei com ele. Estou sempre em contato com o pastor Fábio, de algumas coisas que eu pergunto para ele. E, enfim, tive 2 relacionamentos, né? Um com o pai da minha filha, 15 anos, mentia, não parava emprego, fumava, jogava a Bíblia longe, e eu ali na igreja lutando. Deus tem que mudar. Irmãs, não adianta. Não muda. Tem que ser muito de Deus. Quem tem o vício da droga, o segundo casamento,
com a Bíblia debaixo do braço, eu conheci essa pessoa e claro que foi erro meu, porque a esperança é que sadia o coração que se adoece. Então eu fiquei um tempo sozinha, comecei a internetar e colhi o que eu plantei. Conheci uma pessoa que me espancou 4 vezes, não deixava eu sair, me isolou do mundo, não podia ter rede social, não podia ir na padaria, não podia ir em lugar nenhum. Que as pessoas estão me olhando, os caras estão me olhando, porque eu estava gordinha, não estou como estou hoje. Imagine como eu estivesse hoje. Porque quem veio antes e veio agora, fala, não é a mesma pessoa, não é. Depois, se o pastor quiser mostrar, não tem problema. O Espírito Santo, ele mudou por completo a minha vida. Tanto por dentro como por fora. O que eu fiz? O meu irmão, desde pequeno, sempre com raiva de mim, ódio. Sempre. Que aconteceram alguns episódios que depois de 40 anos, ele escondeu minha mãe no asilo, ele não gostava de mim, não chamou para o casamento, a gente não tinha contato, a gente não conversava, porque o meu pai e minha mãe implantava conflitos para a gente brigar. Então, eles colocavam minhoca na cabeça dele, porque eu era invejosa, porque eu era isso, porque eu era aquilo. E eu fui crescida num ambiente materialista. Meu pai era materialista. E eu já fui materialista. Então, por isso que me pegou na pregação, que foi muito forte. Eu não sou hoje mais materialista. Não sou. Eu não sou igual meus pais. Não sou. Eu poderia até ser, mas não sou. Eu fui repudiada. Eles adoravam o meu irmão, que desprezou eles, que colocou eles num asilo, que eu fiquei 1 ano sem saber onde minha mãe estava. Chorei muito. E nesse 1 ano da dor, eu tirei forças e perdi 35 quilos nesse 1 ano de buscar minha mãe em todos os asilos. Como meu irmão molhou a mão do delegado, é uma coisa à parte, né? Algumas casas de repouso têm essas coisas. E por isso, filho, não deixe sua mãe numa casa de repouso. Cuide dela até o fim, como eu estou fazendo. E aí eu sempre orava, eu falava, meu Deus, eu conversava com um pastor, com outro pastor, eu falei, gente, meu irmão pediu perdão 1000 vezes perdão para ele, ele não me perdoava. Deixei Deus trabalhar. Tanto nisso, depois que eu apanhei na vida sentimental, deixei Deus trabalhar, tanto na familiar, deixei de tudo, Deus trabalhar. Porque tem a hora dele, não é a nossa hora, é a hora dele. Pode ser 1 ano, 1 mês, pode 10, 20 anos. Então, o meu caso, eu casei de noiva por ser rejeitada por muitos anos dentro da própria igreja. Era pra eu ter saído. Chorava lá no fundo, porque eu não tinha uma boa aparência, né? E infelizmente o homem é visual. E aí eu deixei. Aí uma amiga minha falou assim, Carla, tem um colega de trabalho, ele é um homem de caráter, de índole, eu vou te apresentar e vou te dar uma chance para você ver se você dá uma chance também para você ver se você consegue mudar um pouco o rumo do que você escolhe. Aí eu dei uma oportunidade de conhecer ele, né? Uma pessoa de caráter, de índole, do serviço para casa, da casa para o serviço. Eu vou falar disso agora, mas depois eu vou falar referente à minha mãe. Ele ajudou a minha mãe que tem Alzheimer, para eu poder fazer os meus exercícios. E casei de noiva, jamais pensaria que ia casar de noiva, né? Tanto tempo que eu tava de noiva, não tava tava meio gordinha, até tudo mais. No salão, o pastor abençoou. Jamais imaginei, porque eu sofri muito. E minha vida mudou depois dos 40. A vida pode mudar depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, porque não tem idade para Deus. Não tem. Eu tenho 50 anos. A minha vida começou depois dos 43, que eu casei, comecei a viajar com meu esposo, né, de avião, nunca tinha viajado,
viajar para as praias. Eu tinha uma vida, como que se diz? Eu tava numa redoma, né? Insistindo em algo que não tinha como mudar. Deus permitiu que eu tivesse essa relação para eu poder apanhar na minha cara, porque eu mereci apanhar na minha cara, para Deus falar assim, você quer, você vai ter, só que você vai levar na cara. Então, mulheres, acordam. Homem, quem tem vício, não muda, é muito difícil. E o que o pastor André fala é a pura verdade, porque eu sou a testemunha. Mulher, larga de um, daqui a pouco tá comendo outra carne de pescoço. Larga de... Pelo amor de Deus, mulher. Eu tô aqui, quando vocês quiserem, pode me procurar, porque eu fui assim e eu hoje sou um testemunho para passar bênção para as mulheres que estão sofrendo. Mas enfim, vou resumindo. Orando, e aquela raiva do meu irmão, a raiva do pai da minha filha, aquelas coisas. E não é fácil libertar da mágoa, não é difícil. Aí quando eu vi o pai da minha filha, eu não senti nada. Eu falei, caramba, não é que eu não sinto nada mais, não sinto ódio, não sinto raiva, nada. E depois de 40 anos, o meu irmão bateu na minha porta e eu sempre falava, o dia que ele bater na minha porta, eu vou abrir as portas para ele de todo o coração. Eu dou até a minha vida por ele, para ajudar a minha família, porque o meu coração é limpo. E ele bateu, queria conversar comigo, depois de 40 anos, veio me pedir perdão, né? E tudo que eu mais queria nessa vida era ter uma família que eu não tinha. Eu criei minha filha sozinha. Sozinha. O pai não... Mas eu criei a minha filha dentro do alicerce da palavra de Deus, né? A minha filha não é maldição, nem minha, nem da minha mãe, nem de ninguém. A minha filha, ela tem 26 anos, ela se formou, ela é advogada, e tudo mérito dela. Ela se esforçou, prestou Enem, fez faculdade gratuita, e foi matando um leão todo ano para poder conquistar a bolsa. Hoje é advogada tributarista, mora na sua casa, 26 anos, né, comprou suas coisas e nunca me deu trabalho. E eu dei trabalho pra minha mãe, nossa, dei. Quando eu era nova, eu era... Porque meu pai, eles não ligavam pra gente. Eles deixavam a gente solto. Então a gente solto, ficava pra rua, brincava com... Enfim, o que aconteceu com meu irmão, eu não ia chegar a isso, mas é a mesma coisa que aconteceu com o pastor. E ele se mutilava por isso, eu não sabia. E outros acontecimentos referentes ao meu pai, que meu pai fez, que eu não sabia. Que minha mãe fez, que eu não sabia. A gente foi conversando. Hoje eu tenho contato, meu irmão, eu era doida para conhecer meu sobrinho, que subia na minha cara, do meu pai, é um espanholzinho lindo. Tem muita coisa a ser trabalhada ainda, porque nunca se acaba. Meu irmão veio, pediu perdão, não tem mais semblante de ódio, né? Hoje eu tenho a minha família, tenho meu marido, tenho a minha filha, veio meu genro. Antes do meu pai falecer, meu pai vinha na minha casa, meu pai entrou comigo de novo, teve que aguentar uma pessoa que falava que eu ia ser gorda, feia, ia ser sozinha, tudo. Eu casei de noiva, fiquei bonita, meu marido, ajuda a olhar minha mãe me repudiou. E tem 10 anos que eu olho minha mãe com Alzheimer. Então eu não devo vir com a mesma moeda, porque quem tem dentro de mim é Jesus. E eu amo minha mãe. Eu amo meu irmão. Eu amo o próximo. Só não me deixa irritada com algumas coisas, que tem pessoas que fazem algumas coisas que me deixam irritada, porque às vezes a minha tolerância é um pouco zero, porque o mundo tá podre, né? Então a gente tem que se afastar pra gente não se contaminar. Mas é isso, gente. 15 minutos, não sei se o pastor vai querer. Eu ia falar 1 hora aqui. Então eu vou interromper para falar que não existe maldição hereditária. Estou bem, estou linda. O que meu pai e minha mãe sofreu, com 50 anos minha mãe era velha, cabelo branco, meu pai não dava nada pra minha mãe, não levava minha mãe para passear. Minha mãe é centro espírita e tinha que desenvolver e manifestava aquela com os negócios dela. Eu ficava criança olhando. Minha mãe vivia internada em hospital psiquiátrico. Eu fui crescida assim. E meu pai espanhol, nunca ligou, materialista, deixava tudo por conta de funcionário, perdeu tudo. Ele veio pro Brasil sem nada, conquistou, depois perdeu tudo.
E eu com 15 anos saí de um parque bandeirante e fui morar numa casa de Coab. Era pra mim ser revoltada, né? Mas Deus é muito maravilhoso. Deus é muito bom, 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 maravilhoso. Entregue sua vida para Jesus, tá? Independente de religião, religião não salva ninguém. Eu vim de uma que não estava me sentindo bem, né? Porém, eu precisava mais de uma palavra mais consistente dessa pregação, tudo na palavra. O que está acontecendo comigo, o pastor André mostra na palavra, sem me conhecer. E outra, esqueci de falar, eu tenho que falar. É muita coisa. Tive outro livramento, o ano passado tive um, hoje eu tive, esse mês eu tive outro, mesma coisa. O diabo quis me matar por causa, quando fogo no ônibus, fui para excursão, começou a pegar fogo, mas eu já sabia, né? O Espírito Santo já tinha me falado, e eu vim orando, e o Espírito Santo pegou, jogou o ônibus no canto, ninguém bateu atrás, veio um autovias, apagou o fogo e não aconteceu nada. E eu fui curada dos meus rins. Eu tinha rins policísticos e são várias bolhas e sempre davam dimensões fora do normal. Depois, quem quiser, eu tenho aqui os exames. E o pastor uma vez falou assim, quem tem problema renal vem aqui na frente. Só que ele não me conhecia, ele só falou assim. Ele podia falar assim, em nome de Jesus sai e... Não, ele só falou assim, que esses rins voltem à normalidade. Mais nada. E saiu. 2 semanas depois eu fui fazer o exame. Sempre davam dimensões fora da normalidade. E aí eu fiz o exame, a doutora falou assim, nossa, não tem quase nada, não tem nada quase de cisto, dimensões normais. Gente, eu fico arrepiada. Dimensões normais, os meus rins. E foram 20 anos com dimensões fora da normalidade. Então eu peço a todos, de coração, quem quiser conversar comigo, pode vir conversar referente à vida sentimental, eu vou estar te ajudando. Não se envolvam com homens que não têm nada de Deus, que têm vícios. E creiam, lutem pela sua família, lutem pela sua alma e ganhe almas para Jesus. É isso que Jesus quer, que você ganhe almas. Para de pensar um pouco em si e ganhe almas para Jesus. É isso. Senão eu vou falar um tempão. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente. Nunca conversei com o pastor André. Converso sempre com o pastor Fábio. Mas eu agradeço imensamente, porque ele é um grande homem de Deus e Deus usa muito, muito. Vocês não têm noção. E obedeçam o que ele fala. Porque se vocês obedecerem, a sua vida vai mudar e melhor. Sua alma, que é a eternidade, vai ser salva. Deus abençoe a todos.